Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês como é uma estrutura de um artigo científico. Basicamente, as ferramentas metodológicas foram apresentadas. O artigo científico, como já foi apresentado, é uma forma da apresentação de uma pesquisa científica, né? De uma forma um pouco mais resumida. Ela tem como característica principal a academia, né? Então, ela é uma forma de geração de pesquisa que irá agregar muito para pesquisadores, uma forma de comunicação entre os pesquisadores. E a forma hoje mais conhecida e mais difundida de pesquisa no meio acadêmico, de forma nacional e internacional. É a melhor forma de publicação de uma pesquisa científica, tá bom? Existem várias outras modalidades de pesquisa, né? Uma monografia, tese, dissertação. No entanto, os artigos científicos, eles podem ser uma tese, né? Na verdade, uma tese pode virar um artigo científico. Então, você faz um resumo de uma tese e você pode elaborar um artigo científico daquela tese, que é como se fosse um resumo de uma tese de 300 páginas, por exemplo. Tá bem? Então, o artigo científico ele tem essa característica mais rápida de trazer o resultado para o leitor. Por isso, uma tese tem 300 páginas e um artigo tem no máximo 20 páginas. Por quê? Com 20 páginas é fácil você ver ali o que foi pesquisado, como foi, quais foram os resultados, certo? É uma forma mais rápida. Então, o objetivo dessa videoaula é conhecer a lógica para a construção de artigos científicos. Um dos conceitos aqui de artigo científico é um texto produzido com o objetivo de publicar em periódicos especializados os resultados de uma pesquisa desenvolvida sobre um tema específico, né? Então, artigo científico geralmente trata-se de um tema específico, é estrito sensu, né? Não é um tema geral, é estrito sensu. Dentro do tema, as variáveis que existem dentro de um tema, tá certo? Esse gênero serve como uma via de comunicação entre os pesquisadores, profissionais, professores e alunos de graduação e pós-graduação, certo? A estrutura de um artigo científico é bem parecida com as ferramentas metodológicas apresentadas, mas basicamente, hoje nós vivemos num mundo bastante decolonial nessas questões estruturais da pesquisa científica. Então, existem aí algumas contrarrazões de padrões de escrita, padrões estruturais de pesquisa científica. Existem alguns autores que apoiam, outros não. Mas, basicamente, tudo que eu vou falar aqui é o que mais básico, né? E sem tantas críticas acerca da produção científica, tá bom? Então, a estrutura de um artigo científico é composta de título, resumo, palavra-chave, abstract, case words, introdução, método, resultados e discussões, conclusão ou considerações finais e referências. Esses são os tópicos de um artigo científico de modo geral, tá? De modo internacional, de modo nacional, tá? Basicamente, assim, o que vai ter como títulos, né, de sessões são essas postas. O título, como constitui o título, né? Que geralmente é o último elemento que é feito na pesquisa. Ele tem o tema da pesquisa central, né, que é sobre a área que você vai falar. Após essa área geral, existem aí as nuances ou os estritos sensos dentro de um tema que você vai pesquisar. Não tem como falar sobre uma coisa muito abrangente, fica muito amplo. No seu objetivo de pesquisa, você tem que tentar afunilar o máximo possível. Pode conter estado, tempo, local que se aplica à pesquisa, né? Pode, né? O título existem várias formas de título, não tem um padrão correto de título, mas o sentido geral do título é que o leitor consiga, de fato, pelo título, entender tudo que vai ter na sua pesquisa. Então, geralmente, tem o verbo, né, que vai ter no objetivo geral, se é analisar, se é conceituar, se é contatar, se é desenvolver,
que você está fazendo na sua pesquisa? Geralmente está no título, tá? Pode ser em forma de questionamento ou problema. Então, às vezes, o problema da pesquisa, né, ele acaba vindo como forma de título, uma forma de provocar o leitor para a leitura, tá? Deve-se priorizar por títulos menores, no entanto, que apresente ao leitor uma ideia assertiva do que se trata a pesquisa, ok? O resumo. O resumo, abaixo do título, né, ele é uma segunda leitura para o leitor. O leitor, quando vê o artigo, ele vai ler o título. Depois disso, se tiver interesse, ele vai ler o resumo para ver qual foi a metodologia utilizada, quais foram os fenômenos, qual foi a perspectiva utilizada. Tá? Então, o resumo ele é estruturado com problema, objetivo, métodos, resultados e conclusão. Mas, no entanto, é muito subjetivo eu colocar todos esses pontos. Mas se eu estou tratando de resumo, eu estou tratando de um resumo da pesquisa toda. Logo, essas são as etapas de uma pesquisa, né? O problema, objetivo, o método, resultados e discussões. E conclusão, desculpa. Tá? Resultados e discussões e conclusão. É claro que em um resumo, que em artigo geralmente tem 250 palavras, não dá para esmiuçar tudo, dá para dar uma ideia, e nem é o objetivo colocar toda a pesquisa ali, mas é sim dar uma ideia para o leitor do que vai ser analisado, tá certo? Isso é muito subjetivo, essa estrutura, vocês vão encontrar pesquisas que tem direto no objetivo, que não vai ter problema antes, né, o que motivou a pesquisa. Tem uns que não vão ter conclusão, outros não vão ter resultado, vai parar no método. Então, isso é muito subjetivo, tá certo? Para artigo, geralmente os resumos são compostos por até 250 palavras. Deve-se atentar às orientações do periódico e evento que será publicado. Então, não tem como eu falar o modelo correto, como eu falei para vocês, existe bastante discussões acerca das estruturas de pesquisas científicas no meio acadêmico, né? Mas o que deve seguir, que vocês devem seguir quando forem publicar um artigo, é verificar as orientações do periódico, que é a revista, ou o evento que o artigo vai ser publicado. Lá, possivelmente, eles vão dar o que eles querem no resumo, tá? E aí você vai colocar de acordo com o que eles querem. Além disso, a NBR 6028 esclarece sobre a concepção de resumo científico. As palavras-chave, elas devem ser palavras que refiram-se aos elementos mais importantes da pesquisa em questão. Deve-se tentar não ampliar muito as palavras-chave, pois isso pode dificultar que a pesquisa seja encontrada posteriormente. Então, aquela questão, não colocar o fenômeno muito grande, né? Tentar falar dos fenômenos em pedaços é melhor do que colocar palavras muito grandes como uma palavra-chave, né? Ou frases muito grandes como uma palavra-chave. Isso vai dificultar na busca depois dos pesquisadores acerca da sua pesquisa. Geralmente são de 3 a 5 palavras que são postas. Para alguns locais elas são separadas por ponto final, uma da outra, para outros ponto e vírgula. Os abstracts e case words é a mesma coisa de resumo e palavras-chave, mas traduzidas para o inglês, tá certo? Então, a tradução literal geralmente é em inglês, mas pode ser para espanhol, francês, de acordo com o que a revista pedir, tá certo? E geralmente no Brasil também se recebe pesquisas em inglês traduzidas para o português, tá? Aí tem o resumo em português e a pesquisa em si ela é toda em inglês. Então ela vai ter um abstract e não um resumo. O resumo vem em forma de abstract, né, que é a língua que a gente utiliza, certo? Então, principalmente quando é revistas internacionais A1, revista A1 todas são revistas internacionais, tá? Então elas geralmente publicam em inglês, que é uma língua mais universal, tá certo? Todas as palavras de um texto qualquer que estiver em outra língua, né? Então abstract, que refere-se a resumo, case words, que é palavras-chave, elas têm que ser grafadas em itálico, tá? Todas as palavras que poderia ser uma palavra em espanhol, em francês, em japonês, teria que ser em itálico. A introdução é muito importante de um artigo científico.
e é bem densa aqui, né, o que deve ser abordado, tá bom? Na introdução, basicamente, você vai apresentar para o leitor qual é o problema de pesquisa, qual é a sua justificativa. Você vai apresentar um pouco do estado da arte, de todos os fenômenos que estão sendo postos, desde de fenômenos metodológicos, né? Você utilizou simulação computacional para fazer, você utilizou observação para fazer. Você tem que colocar o porquê isso é importante, tá? De outras pesquisas, por que essa metodologia é importante, por que pesquisar esse fenômeno é importante, tá? E por fim, você coloca na última frase da introdução, você coloca o objetivo do artigo. Então, o objetivo desse artigo é blá 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 blá. Na última frase do artigo. Geralmente, essa é uma estrutura padrão. Então, a introdução, ela se mistura um pouco com a revisão de literatura e estado da arte, tá? Então, você vem problematizando, justificando a pesquisa, apresentando o estado da arte e, por fim, você apresenta que você tem um objetivo de fazer tal pesquisa, tá certo? As introduções de artigo costumam ter de 2 a 3 páginas. Esse é o risco, esse é o problema. Porque imagina, problema, justificativa e estado da arte são coisas que numa tese, numa dissertação, é coisa de 60, 70 páginas. Você tem que resumir isso tudo em 2 a 3 páginas. Tá? Isso pensando numa pesquisa de 15 a 30 páginas. Então, essa parte de introdutória tem de 2, 3, 4 páginas no máximo. Tá? Então, ela tem que ser muito bem escrita, uma frase é muito valiosa, tem que ser algo muito importante. Tá? Por isso que a pesquisa, o artigo, ele se acaba sendo tão denso, tão importante, porque ele é muito resumido. Então, ali terá informações bastante importantes. A introdução, conforme eu falei, ela subsidia as outras discussões, que é o resultado, a discussão, tá? A conclusão que você vai fazer. Então, ela tem que dar ao leitor os fundamentos básicos para saber e entender o que vai ser tratado posteriormente. Tá? Aqui eu coloco que a introdução é o local onde o pesquisador apresenta a literatura que irá contribuir para confirmar suas escolhas metodológicas, comprovar seus resultados com outros estudos da mesma perspectiva. É muito legal colocar na introdução citações que você vai poder utilizar lá nos resultados e discussões. Que você pode falar, fulano de tal fez assim, teve tal resultado, o meu resultado foi assim. E discutir, né, e colocar entre pontos diferentes. Na problematização, pode haver um lugar de fala do pesquisador. Então, o que te motivou a fazer essa pesquisa? Né? E lugar de fala é como pesquisador mesmo, dentro das suas experiências como pesquisador desse fenômeno ou do lugar onde você vive, que teve essa motivação, tá certo? No entanto, as demais partes é desejável que se faça por citações, tá? Essa é uma das discussões que é muito julgada, tá, na academia. Alguns falam que a gente pode ter nosso lugar de fala. Outros falam que não, tem que ser toda construída em forma de citação, porque tem que ser referenciado com pesquisas já publicadas. Existe um embate muito grande. Eu sou da perspectiva de nenhum e nem outro. Né? Então, eu acho que tem que ter o lugar de fala do pesquisador, sim, que é o que motiva. No entanto, eu acho que tem que fortalecer com citações, com revisões de literatura e de outras pesquisas, que isso aí é o caminho a se fazer. Né? Então, quando para um autor utilizar o seu lugar de fala numa introdução toda, ele tem que ser muito expert num assunto para ele e ter um reconhecimento do nome, né, da sua publicação muito grande, porque senão talvez não seja uma pesquisa muito bem vista. Na problematização, resumindo, é uma parte muito importante do artigo que visa apresentar a relevância da pesquisa, o estado da arte e o objetivo da proposta. Lembrando sempre que o objetivo geral do artigo, em artigo também eu queria falar, artigo só tem um objetivo. Diferente da pesquisa convencional, que tem objetivos geral específicos, no artigo só tem um objetivo geral, tá? E tem que tomar até muito cuidado. O objetivo desse artigo, tem gente que coloca muitas coisas. O mesmo objetivo que foi posto lá no fim da introdução é o mesmo objetivo que tem que ser posto aqui no resumo, tá? Copiou, colou, tá? É o mesmo.
Então tem que tomar muito cuidado. O método é claramente a mesma coisa, né, do método tradicional, tipo de pesquisa, população em amostra, coleta de dados e análise de dados. No entanto, também é difícil, porque um método geral que aí vai ter 30 páginas escritas, eles também têm que ser resumidos ali em 3, 4 páginas no máximo. Então é uma tarefa bastante difícil. E o método de uma pesquisa ela é tão importante quanto o resultado, porque é o local onde as pessoas questionam como foi feito essa pesquisa para ter tal resultado, né? Então é muito importante que esteja muito claro quais foram as ferramentas metodológicas, quais foram os procedimentos que foram adotados, certo? Os resultados e discussões, por outro lado, é onde o autor do artigo ele vai se colocar. Primeiro, como resultado, ele vai escrever e colocar tudo que ele propôs como objetivo, né? Então, se eu vou analisar, por exemplo, o desenho urbano do município de Jardim, Mato Grosso do Sul. Então, eu vou começar colocando os mapas, analisando durante um tempo. Então, no ano de 2000, no ano de 2010, no ano de 2020, eu vou colocar mapas, eu vou analisar, eu vou dar o resultado. Tá? Então, essa é a análise. Eu estou buscando apresentar o crescimento demográfico do município de Jardim, né? Crescimento urbano do município de Jardim. Então, eu vou apresentar como isso aconteceu. E depois eu vou discutir, que é aquela hora que eu, como arquiteto, e a partir da revisão da literatura que está posta aqui na introdução, que me fundamenta a saber como que é um crescimento de uma cidade, como ele deve crescer, se tem que crescer de forma uniforme, se tem alguns lados que tem algumas tendências, se existem áreas não utilizadas no meio desses bairros que estão crescendo, como funciona? Aí entra a revisão da literatura e o meu papel como pesquisador de fazer essas abordagens. Além de apresentar resultado, que seria mostrar mapas, né? Mostrar como foi a evolução, é o momento onde eu critico as coisas. Tá? Essa é a parte mais valiosa de um artigo científico. É onde eu, autor, coloco meu posicionamento a partir das revisões de literatura que eu tive. Então, eu tenho o meu caso, que o caso é apresentado por meio dos resultados, e eu discuto esses casos. Não é uma coisa empregada de qualquer forma. Resultados, pronto, acabou. Não, resultados. E aí? O que tem de resultados? Qual que é a diferença desses resultados? Eu coloco, inclusive, algumas questões aqui que devem ser lidas aqui, né, porque são pontos chaves para os resultados e discussões. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente que o resultado deve atender à metodologia. Lembra lá, coleta de dados e análise de dados? Lá na metodologia está escrito como foi coletado os dados e como será analisado. Ele será analisado aqui, ó, nos resultados e discussões. Então, lá, se você promete que lá você vai fazer uma análise de mapas urbanos de 10 em 10 anos, e aí você vem aqui nos resultados e escreve, não, eu fiz a análise andando pela cidade, não tem sentido. Tá? Então você tem que cumprir o que você põe na metodologia. Se você não cumprir, a sua pesquisa está totalmente furada. Aqui eu já falei, tem que interpretar os fenômenos, criando novos paradigmas, né? Então, o legal de uma pesquisa científica é interpretar os fenômenos, né, no local onde vai ser avaliado, e você vai criar novos paradigmas. No município de Jardim foi descoberto tal coisa. Isso pode ser novo para o Brasil inteiro, para uma cidade turística, sabe? Então, isso é muito interessante, criar novos paradigmas, tá? Sobretudo, de acordo do objetivo que você propõe. É necessário que o problema, o objetivo e a metodologia estejam claras para que o resultado e discussões atendam a seu papel. Alguns pontos são importantes para provocar nos resultados, como os resultados são interpretados, né? Resultados, eu estou falando de entrega. Resultado é entrega. Discussão é uma visão crítica. Resultado é entrega. Tá? Quais instrumentos vocês utilizaram para apresentar esses resultados? Foi em forma de texto? Foi em forma de imagem, quadro, tabela, gráfico? O que é que teve? Né? A partir dos resultados encontrados, a entrega, qual foi a relação com a literatura? Né? O que
como eu correlaciono o meu resultado com a literatura existente. Com o resultado encontrado, como eu relaciono com a minha visão como pesquisador da área, né? Qual é a minha percepção sobre isso, tá? E a partir dos resultados também é possível avaliar o impacto dos resultados para o campo científico. Isso aqui eu estou falando de uma forma mais ampla, ó. Não estou falando nem da literatura, mas o campo científico, sobre o fenômeno, sobre o tema que eu estou trabalhando, tá? Quais foram os pontos fortes e fracos? Houve resultados discrepantes do normal, né, do que acontece geralmente aqui na literatura existente? Se sim, a metodologia usada pode ser reavaliada? Ah, tá, sempre aconteceu tal coisa. Será que eu utilizei a melhor metodologia para fazer a pesquisa? Existem algumas indagações que podem ser feitas. E o autor ele pode constatar que ele usou uma metodologia errada. E ele pode ter isso como resultado. Ele pode escrever isso. Existe uma humildade aí, né, que tem que ter, porque senão é uma pesquisa furada. Se um técnico da área lê a pesquisa e fala, não, essa metodologia não é legal, não foi feita de forma correta. Existem novas abordagens aqui, tá certo? Por isso é importante fazer a revisão da literatura para verificar como as pesquisas estão sendo realizadas, né? E aí, colocar quais foram as limitações da pesquisa também é importante. Se não colocar aqui nos resultados de discussões, pode colocar lá na conclusão. Vocês vão ver que isso aqui se repete, tá? É aqui que acontece a inovação científica, eu coloquei aqui grande. É aqui que vocês irão trazer os resultados de interessante, de novo, né? de inovação científica. É nesse capítulo que vocês se colocam, tá? Nos capítulos anteriores, eles são mais procedimentais, né? Com revisão de literatura, com resumo, com introdução, com metodologia, procedimento. Agora aqui você traz a inovação, tá bom? Nos resultados e discussões. A conclusão / considerações finais, eu vou explicar o porquê disso, tá? Basicamente, muitos autores, existem muitas discussões, como eu disse, sobre essas definições, né? Alguns autores falam que não existe conclusão numa pesquisa, porque ela nunca termina. Por um lado, ok. E aí falam que tem que ser considerações finais, mas sempre foi utilizado como conclusão. E no nosso entender, a gente entende conclusão como conclusão desta pesquisa, né? É muito subjetivo. Então, o que eu falo para vocês é que leiam nas diretrizes de publicação, né? Se a revista que vocês vão publicar fala conclusão, que vocês ainda vão encontrar, ou se elas falam considerações finais. Basicamente, é a mesma coisa. Capítulo de conclusão e considerações finais. O que ele quer dizer? Seu objetivo era tal. Você alcançou ou não? E quais foram os resultados? Meio que você repete os resultados que você já acabou de apresentar aqui, ó. Aqui você apresentou os resultados de forma detalhada. Aqui você vai concluir de forma sucinta. É um capítulo de meia página, no máximo uma página, não é mais que isso. Nessa meia página, você vai ter que colocar de forma objetiva. Qual foi o objetivo? Você copia. Então, ó, olha onde o objetivo de uma pesquisa lá aparece. Ele aparece aqui, ó. No resumo, o objetivo aparece. No final da introdução, o objetivo aparece. E o objetivo aparece obrigatoriamente aqui na conclusão, tá? Então ele aparece obrigatoriamente entre aspas. O objetivo dessa pesquisa foi tal, tá? Você tem que retomar para o leitor lembrar. Aí você vai falar quais foram as principais descobertas, apresentar a sua contribuição principal ao campo científico dessa descoberta, apresentar quais foram as limitações da pesquisa, apresentar ou não sugestões para as pesquisas correlatas. Dentro do afunilamento do tema, você pode ver que poderia ter sido pesquisado em uma outra abordagem, que você não pesquisou, e está tudo bem. Então pode ser uma nova pesquisa. Então você pode sugerir aqui como novas pesquisas, tá certo? Alguns pesquisadores... Aqui eu explico essa discussão de conclusão e considerações finais. A referência do artigo deve-se conter apenas as referências que são utilizadas de forma de citação. Não é aquilo que te fundamentou, por exemplo, saber ler. Saber ler você aprendeu lá na 4ª série. É um conhecimento que você teve. Mas você está falando, você fez ciência a isso
dentro da sua pesquisa? Não. Então, não pode colocar numa pesquisa conhecimento, referências a mais, né, do que você utilizou como revisão de literatura. Você não pode fazer. Então, lá na introdução, lá na metodologia, quais foram as referências que você utilizou? Né? Utilizou tais referências? É elas que tem que apresentar nas referências do artigo, na subseção de referência. Não pode ficar apresentando referências aleatórias, tá? Ou referências que não constam no texto. Isso não pode. Só aquelas que aparecem em forma de citação nesse artigo que você está fazendo. Algumas coisas aqui que eu vi que faltou, né? Um momento especial, e eu vou falar agora, que é as ilustrações, né? Como eu coloco essas ilustrações na minha pesquisa, tá bom? Isso é muito importante. Então, as ilustrações devem conter todas as referências, né, que foram utilizadas. Aparece como citação na pesquisa. Para isso, não, isso aqui tem que desconsiderar. Isso aqui fala sobre as diretrizes, né, de publicação. Né? Então, não é os elementos não textuais. Então, basicamente, os elementos não textuais são tabelas, quadros, figuras e equação. Tá? Que são postas, né? Que são formas muito legais de colocar as informações. Por que elas são legais? Porque ela organiza o texto. Muitas vezes ela organiza textos que poderiam ser picados como escrito. Às vezes essas ilustrações elas organizam e facilitam, né, a nossa visualização por meio de um organograma, por meio de um quadro, por meio de uma tabela, por meio de um fluxograma, uma imagem. Tudo isso são elementos não textuais que são classificados como ilustrações. Para cada um deles, existe uma forma de se colocar e classificar. Qual a diferença de uma tabela para um quadro? Você sabe qual é? Qual é o principal elemento, ou os principais, né, que não é só um, que difere um do outro? Vamos ver. Então, a tabela, basicamente, ela vai ter como dados análise quantitativa, números. Tabela tem números. Números. É análise estatística. Uma tabela, ela tem números como dados dentro dela. Pode ter texto também que vai classificar os números. Mas, basicamente, é números que vão classificar. Então, aqui eu vejo que tem somatória. Então, se eu apresentei algum cálculo, média, moda, somatória, subtração dentro de uma tabela, ela é uma tabela e não é um quadro. Tá? Tabela. E a forma da tabela, o que tem de diferente? Geralmente ela não tem colunas, aqui dividindo, tá? E essas bordas aqui, direita e esquerda, não existe essa borda. Isso aí é crucial. Às vezes poderia até ter uma linha aqui de coluna nesse lugar aqui, ó, tá? Mas nas extremidades não pode ter linha numa tabela, tá? É a principal característica de uma tabela. E ela obrigatoriamente tem que ter um nome aqui, né? Um título e a fonte de onde foi tirada. O quadro, por outro lado, é um dado qualitativo. Então, você vai ver texto dentro dele. É qualitativo, não vai ter número, tá? Ou pode até ter número, mas esses números eles não estão sendo manipulados pela matemática. Poderia ser que saber agir é um dos... Não, mas aí não dá. Mas poderia ter um número aqui, sem ser calculado, tá? Então, quadros não têm números. Ou pode ter números, mas eles não foram manipulados pela matemática ou pela estatística. E o quadro ele é todo fechado, ó. Ele tem as bordas em tudo. Essa é uma característica do quadro. A figura ela pode ser um gráfico, uma fotografia, um fluxograma, um organograma, uma gravura, um mapa, um desenho. Para a área de arquitetura, um desenho, uma planta baixa, por exemplo, é uma figura, tá? Planta baixa é um tipo de figura. Então, é isso. Tudo que é um elemento visual fora dos apresentados é uma figura. Não é imagem, é figura, tá? Não é imagem, é figura, tá certo? Vou apresentar aqui para vocês, ó, algumas dicas de ilustrações, né? Todos os elementos não textuais devem seguir uma sequência numérica. Então, se você tem uma figura 1, figura 2, figura 3, se tem 3 figuras, você vai ter que colocar figura 1, figura 2, figura 3, conforme ela vai aparecendo no texto. E tem que ser em sequência.
todas as figuras, quadros, tudo que for elemento de ilustração, ele tem que ter o nome em maiúsculo. Ó. A figura 1 é algo particular. Aqui já se torna um elemento, nesse caso, para ser escrito com letra maiúscula. Não é escrito com letra minúscula. Olha aqui. Ó, a figura 1, o que é a figura 1? Eu estou vendo que é isso aqui. Apresentada é uma figura em branco. Figura em branco não é uma palavra. Figura em branco é um conceito, não é esse elemento. Por isso, a palavra não foi feita com letra maiúscula. Então, é importante que vocês entendam. Vocês têm que chamar isso no texto. Você tem que, antes de você apresentar uma figura, um quadro, uma tabela, você tem que falar. A tabela 1, a figura 1, o quadro 1, vai ser apresentado e nele vocês irão ver isso. Aí você apresenta, geralmente centralizado, né, com o título, traço e o título aqui, embaixo fonte e o nome do autor. Se você produziu aquela figura, por exemplo, uma planta baixa foi você que fez, você pode colocar produzido pelo autor, tá bom? E depois que você apresenta, você também tem que comentar. Isso aqui não pode ser uma coisa só posta por nada. Se tem 1000 dados aqui, você tem que interpretar para o autor, porque às vezes ele não tem senso crítico de interpretar uma figura. Ele não vê aquilo que era para ser visto. Então você tem que esmiuçar o que você vê, tá? Então, nunca coloca uma figura e vai colocando figura, sem ler, sem interpretar essa figura. Senão não tem sentido algum, tá? Insira as ilustrações do menor tamanho possível. Tá? Não é de bom tom inserir grandes figuras, quadros e tabelas apenas para aumentar o trabalho. Isso é muito ruim. Tem gente que faz lá, bota cada imagem desnecessária do tamanho do mundo. É horrível. Isso aí, para o meio acadêmico, é um autor preguiçoso. Tá? Você tem que colocar do menor tamanho possível. Quanto menor ficar, melhor é, porque vocês viram que o artigo ele já é pequeno. Não faça. Então, qual é a menor forma de eu enxergar esse quadro que eu coloquei? Eu coloquei na menor forma? Não, eu posso diminuir ele muito para ele reduzir ainda a menor forma. Então, você tem que reduzir ao máximo possível as suas figuras, mas tomar cuidado também para que não seja ilegível, né? Aí não pode. Colocar uma coisa que o autor não vai enxergar também dar um tiro no pé, tá certo? Os quadros e tabelas podem ter um tamanho de fonte menor do que o texto, sempre priorizando a visualização. Então, esses textos que estão dentro de quadros e tabelas, eles podem, tipo assim, aqui eu tenho um tamanho 12. Então, meus textos aqui, eles podem ter tamanho 10, 9, 8, mas desde que eu consiga enxergar, tá bom? E a gente sempre preza pelaquela questão. Tem muita informação? Vamos reduzir mais. Tem menos? Vamos reduzir menos, porque já é um tamanho considerável, tá? Quando eu não consigo terminar um quadro numa folha, por exemplo, formatei e terminei meu trabalho, tá tudo posto, fiz o quadro ficou pulando ali. Aí, o que eu faço? Eu dou um monte de espaço aqui, deixo um recuo enorme aqui e começo o quadro na outra página? Não. Isso não existe de dar recuo enorme e passar para outra página. Tá? Isso não existe. Dar enter e passar para outra página. Então, vamos escrever o que dá de quadro aqui e a gente continua na outra página. Como exemplo, eu fiz aqui para vocês. Ó, o quadro 1. Exemplo de quadro no fim da página para os alunos perceberem. Eu coloquei esse título para vocês. Então, aqui eu tenho o início de um quadro e no fim, no lugar onde eu coloco fonte, eu estou falando que ele continua. Continua na onde? Na próxima página. Tá? Então, na próxima página, eu tenho aqui, ó, continuação, que é o mesmo quadro 1. Ó, quadro 1 que passou para a próxima página. Continuação. E aqui eu continuei com o nome dos outros alunos aqui que eu tenho. E aqui coloquei a fonte no final, né, na parte final dessa ilustração. Tá certo? Isso aqui vale para quadros e também vale para tabelas. Tá? Não vale para imagens. Pegar uma imagem, cortar no meio e colocar a outra metade aqui. Aí se for imagem, aí a gente dá o enter, né, e passa para outra página. Tá bem? De forma geral, o artigo é um texto resumido geralmente de 15 a 20 páginas. Ele é uma forma rápida, né? Ele é resumido, tá
tá bom? No artigo, todos os elementos são dispostos em seguida, tá? Um do outro, sem mudar de página. Então, não tem aquele negócio, ó, método. Aí terminei o método no meio da página, vou para os resultados e discussões, vou passar para a próxima página? Não, não. Terminou o método no meio da página, ponto final, na outra linha, resultados e discussões, e começa, tá? No artigo científico, é diferente de uma monografia, de uma tese, de uma dissertação, que aí sim a gente pula de página, tá certo? A estrutura do artigo deve seguir as diretrizes de publicação do periódico ou evento que você vai publicar. Então, sempre que você for publicar um artigo, você tem que adequar o seu texto de acordo com a publicação, que geralmente é questões de layout e questões também estruturais do texto, tá certo? Aqui são as referências dessa aula. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Até mais.